Sônia, é um prazer ter você aqui comigo de novo, para a gente continuar aquele bate-papo do Feng Shui, né? Hoje você vai contar para a gente sobre como ativar cada área do Baguá, é isso? Isso mesmo, a gente tinha falado sobre o Feng Shui, né, sobre a técnica, e Uhum. hoje a gente vai falar um pouco de cada área do Baguá, como pode ativar a área em formato, em cor, em, em, em elementos, dar umas dicas aí para quem às vezes já conhece, tem algum entendimento também do Baguá e já coloca na sua casa, dá para fazer um bem bolado aí com essas ativações. Ai, que bacana. Então, lembrando que a pessoa vai pegar o Baguá e colocar a partezinha preta do trabalho na porta de entrada, é isso? É assim que Isso, vai começar. é. Essa é a forma mais básica, porque o Feng Shui profissionalizante, aquele que você trabalha mesmo com ele, você vai fazer cálculos matemáticos em cima da planta. Uhum. Então, ele tem cada ângulo, cada área vai ter uma angulação, não é um octógono certinho, porque cada planta é diferenciada, uma é quadrada, outra é retangular, uma é recortada. Então, para cada planta você faz um cálculo matemático. Uhum. Mas o mais básico, assim, para você ver, para você fazer na sua casa, dá certo colocando o baguá na entrada, né, na parede da porta de entrada da área do trabalho. E aí você vai direcionando cada área olhando no baguá. Tá. E quem mora num sobrado, então vai fazer pode fazer a parte de baixo e a parte de cima separadamente? Ou... Isso, é diferenciado, porque a entrada da porta no andar térreo é de um jeito. Quando você sobe a escada, você pode fazer né, um movimento Espiral? meio que em espiral e o término da escada geralmente não coincide com a porta da entrada. Então, geralmente você está com a porta da entrada no térreo assim e a porta da entrada, o término da escada no segundo andar assim. Então é totalmente, o bagual fica totalmente diferente. Então no segundo andar você coloca a área de trabalho no finalzinho da escada. Então como se fosse a parede do início do segundo andar. Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Somos todas ouvidas por você para aprender um pouquinho mais. Então, a área de trabalho, que é o início, né? Não necessariamente você pode ter não é toda casa que entra pela área de trabalho, porque a área de trabalho ela tá é uma área mais no meio, né, da parede. Então você pode ter casas ou apartamentos que você entra pela porta da espiritualidade, tem outras que você entra pela porta dos amigos ou a do trabalho. Então você pode ter nessa parede, você tem o trabalho, a espiritualidade e os amigos. Então, dependendo de cada porta, você vai estar entrando em algumas áreas, em uma dessas três áreas. Então, a área do trabalho, é o movimento, o elemento água. Então, você pode pôr coisas com água lá. Pode pôr fonte, pode pôr vasos com plantas não, plantas aquáticas, pode pôr flores num vaso com água, coisas que tenha o elemento água. Pode pôr quadros que tenha rio, que tenha cachoeira, que tenha mar. Então, também ele está evidenciando o elemento água. Então, tudo que você perceber que tem elemento água, até um espelho você pode pôr que ele está evidenciando um movimento da água. As cores que você pode ativar é o preto e o azul marinho, tá? Então, as cores da área de trabalho. E as formas são formas irregulares, então sinuosas, às vezes você pode pôr um quadro com um desenho abstrato, ou, ou uma estátua, ou algum objeto com formas sinuosas. Então, essas três formas são formas de você ativar uma área. Não quer dizer que você precisa ativar com as três. Então, de repente,
você tem, na área de trabalho, você tem um objeto na cor preta. Tudo bem, você já está ativando. Você sabe que aquele objeto na cor preta vai ficar lá para você ativar a sua área de trabalho. Então, não necessariamente precisa colocar os três. Às vezes, eu tenho muitas clientes que ficam nessa dúvida. Ah, eu não tenho nada preto, mas eu tenho o elemento água e eu tenho uma forma sinuosa. Não necessariamente você precisa ativar com os três. São sugestões de alguma das três formas que você pode ativar cada área. Né? Na Então, realidade, aí vai ser o mínimo e o máximo, né? Não precisa exatamente. empetecar de um monte de coisa. Não precisa. Então, às vezes tem, por exemplo, a área de trabalho às vezes cai na cozinha, né? Por exemplo, num apartamento, você entra pela área da espiritualidade e a área de trabalho ela fica do lado da cozinha. Então, muitos têm a cozinha com móveis pretos, né? Armários, tudo, já está, e ainda tem elemento água, né? Que a cozinha tem a pia, tudo. Então, já está evidenciando e ativando essa área, né? É só ter a consciência. Então, quando a gente ativa, a gente precisa ter a consciência que a gente está ativando com aquilo. Então, se eu vou ativar com consciência a área de trabalho na água, tudo bem, olha. Esse vaso está representando a minha ativação da área de trabalho. Ou então, essa cor preta ou azul marinho está evidente, está ativando a minha área de trabalho. A gente tem que ter essa consciência, né? Colocar a intenção, você fala, né? Colocar a intenção, né? E também você pode usar os cristais, né? Então, eu não tenho nada, não tenho água, não tenho a cor, mas eu tenho um cristal, a turmalina negra, o ônix, essas pedras pretas, você pode ativar colocando lá em algum espaço e você está ativando a área de trabalho. Muito legal. A espiritualidade... Oi? Pode falar. Eu ia falar, agora você vai para a espiritualidade, a gente vai seguir o fluxo do sentido vou horário, né? No sentido horário. A espiritualidade é o elemento terra. Então, o que você pode utilizar? Plantas, objetos em cerâmica, então plantas, vasos com terra, objetos em cerâmica. Você pode usar as cores, a cor azul, às vezes até aquele lilazinho, né, clarinho, que remete um pouco à espiritualidade. Você pode utilizar algum cristal na cor azul, lápis lazuli ou um quartzo azul, ou também objetos que lembrem a espiritualidade para você. Não necessariamente a espiritualidade vai estar remetendo à imagem de santo, mas se para você uma imagem de um santo remete à espiritualidade, coloca lá, pode colocar. Você pode colocar livros, né? Também remete à espiritualidade. Então, quando o Feng Shui veio para o Brasil, o pessoal achava, tem que pôr um Buda de 2 metros, uma Nossa Senhora. E se a pessoa não tem a crença em santos ou então em objetos religiosos, imagens, então não tem. Eu tive uma cliente que para ela a espiritualidade era uma paisagem, umas montanhas. Então, para ela, a espiritualidade era aquilo. Então, ela tem que ativar, né? Então, definir naquela área, olha, esse quadro com essa montanha é a minha área de espiritualidade. Eu estou aqui, eu olho, eu fico em paz quando eu vejo esse quadro. Então, é mais ou menos, vai muito no que você, no que representa para você. O consultor, eu acho que muitos consultores pecam. Se a pessoa dá abertura, tudo bem. A pessoa fala assim, não tenho noção, para mim pode ser qualquer coisa. Mas se não representa para o cliente determinados objetos, determinadas cores naquele lugar, você não pode
obrigar, né? Fazer uma coisa forçada, porque o cliente, ele vai olhar, não vai gostar, e ele vai falar, aquele não gostar cria uma energia de atrito dentro de uma área que foi ativada, mas não foi ativada no consenso do cliente. Então, tudo isso tem que ser respeitado, né? Levado em consideração, né? Isso. Depois da espiritualidade vem a área da família. A área da família é elemento madeira. A cor pode ser o verde, todos os tons de verde. A forma é oval. Eu acho que eu não falei da espiritualidade. O formato da espiritualidade é quadrado. A forma da família é oval. E muita gente fala, antigamente os quadros eram ovais, né? Os quadros de família eram em formato oval. É muito interessante isso. Você pode colocar, olha, eu tive casos de clientes que queriam engravidar, você pode pôr na área da família uma planta, uma árvore frutífera. Pode colocar que representa essa vontade de ter os filhos, tal, né? Então, são a árvore frutífera representando para procriar mesmo, né? Você pode pôr a cor verde, você pode pôr elementos em madeira, então, qualquer objeto em madeira, às vezes você já tem uma mesa na madeira, você já tem, às vezes até uma parede, ela é forrada na madeira, então você pode diversificar, ou colocar uma cor, ou pode colocar uma pedra, pode ser um quartzo verde também, ou uma fotos da família. Fotos da família, né? Então você pode diversificar. E às vezes a família, vamos supor, tem pessoas que falam, sou sozinho. Você não tem um cachorro, não tem um bichinho? Também pode colocar, né? Porque faz parte. Então você pode colocar, fazer essa montagem, né? Então o que é família para você? Né? Então eu tenho o meu banheiro, ele fica na área da família. Então, eu tenho um quadro um quadrinho pequeno pintado com aquelas árvores, pinheiros, vários. Então, é um grande, um pequeno. E quando eu olho para ele, e quando eu adquiri ele, eu falei assim, nossa, esse quadro é para a área da família. Então, eu sinto que os pinheiros, eles representam família, os ancestrais. Então, tem pinheiro pequeno, pinheiro grande, criança, né? Então, para mim representa isso. Então foi o que eu defini na minha área da família. Então é muito isso, né? Você tem que sentir o que representa para você e você pode ativar assim, né? Na área da prosperidade também é elemento madeira. A cor é púrpura ou violeta. E a forma também é oval, porque é elemento madeira. E você pode pôr uma ametista, que ela representa o roxo, né? A cor violeta, né? Você pode pôr uma plantinha, aquelas violetinhas na cor violeta, que você também está representando. Você pode pôr objetos que representem para você a prosperidade. De repente um quadro, ou coisas douradas, objetos dourados. Tem também muito o Buda da Fortuna, que ele está com uma cestinha cheia de dinheiro, né? Então tem várias simbologias. Várias simbologias, mas que tem que representar para você. Então aí uma cliente falou assim, olha, na área da prosperidade eu gosto de cristais, eu quero pôr vários cristais. Eu falei, ótimo, pode colocar, representa para você a prosperidade, os cristais lá. Realmente ativar com cristais, né? Então são essas 3 formas, né? Ou plantas também que você pode utilizar. Os sinos dos ventos pode, Sônia, nessa área? O sino do vento como símbolo de prosperidade ou não entra nessa? Pode. Só que o sino dos ventos na área da prosperidade, ele tem que estar no elemento madeira. Tá? Não no elemento metal, porque o elemento metal, quem simboliza o elemento metal é a área de amigos e de criatividade.
Então, se você quiser pôr um sino dos ventos e você está na área de madeira, você coloca um sino dos ventos de madeira. Se você está na área de metal, você coloca um sino dos ventos de metal. Agora, o cristal, ele é meio coringa. Você pode usar o sino dos ventos em qualquer área, porque ele é, apesar dele ser meio que elemento terra, né? Uhum. Ele debaixo da terra, tal, mas o cristal ele é um pouco de coringa. Você pode ter um sino dos ventos, às vezes, da cor da pedra, da área que você quer colocar, e você tá, ele é neutro, né? Ele é meio coringa para não ter tanto o problema entre metal e madeira. Ah, interessante. Né? Na área de sucesso, que é o elemento fogo, você vai usar cores quentes, vermelho, laranja, até o próprio ocre. Você pode usar a forma triangular, porque se a gente lembrar da chama do fogo, ele tem uma ponta, né? Então é como se fosse uma forma triangular. Tem muitas velas já coloridas, tal, que eu não sei, muitas lojas que já trabalham com objetos com Feng Shui, eles até fazem, às vezes, proposital, velas em formato de pirâmide, e às vezes as velas estão na cor vermelha. Você pode pôr, ó, eu ganhei uma vez uma vela com canela, né, junto. Então a canela também é elemento fogo e é também ela representa a prosperidade. Então você também pode colocar a vela, né, uma vela assim. Você pode pôr os tapetes, tudo que esquenta, tudo que aconchega, né? Então, o tapete ele esquenta, a cortina ele esquenta. Às vezes, ó, teve uma cliente que ela só jogou no sofá dela uma manta vermelha e representou a área de sucesso dela, né? E também pode pôr assim, o que é sucesso para você? Então, você pode pôr imagens, porque às vezes a gente tem uns quadros que toda vez que a gente olha, nos remete àquilo que a gente quer, né? Então, de repente, o sucesso é sei lá, a foto de um automóvel, de uma casa bonita, ou, né? Eu não falo de viagens, porque as viagens, foto de viagens, elas estão mais ligadas à área de amigos. Então, quando você quer viagem, você quer ativar a área de amigos ou as próprias viagens, você coloca foto de viagens, ou que você já viajou, ou que você pretende, ou algumas coisas relacionadas a objetos que você adquiriu em viagens, nessa área de amigos, que é bem-vinda. Você ativa bastante nesse sentido. Tem a área do relacionamento, que é elemento terra também. A forma é quadrada e são tons de rosa, né? E às vezes, você vai... de repente o quarto é um quarto masculino e a pessoa não quer rosa, ou então a pessoa não gosta de rosa. Não necessariamente você precisa pintar uma parede de rosa, você pode pôr alguma coisa que represente relacionamento. Então, objetos impares, você pode pôr 2 quartos o rosa na área para ativar, você pode pôr objetos na forma quadrada, né? Então, tudo isso pode estar ativando a área, desde que você saiba mesmo como você está ativando aquela área. Estou ativando com esses 2 quartos rosa, ou então eu estou ativando com esse quadro quadrado, ou esse objeto em forma quadrada, ou então eu estou ativando um elemento terra através de um objeto em cerâmica, ou então um vasinho. Se você for colocar um vasinho, coloca 2 objetos impares. A área de relacionamento sempre é bem-vinda, né? Objetos impares. Para você é o relacionamento seu com o outro, né? Não necessariamente com um relacionamento afetivo. Sempre com o outro. Então, como você se relaciona com as pessoas, né? E daí posso dar um pitaco aqui?
Que no caso Pode, da área pode. de relacionamento a gente não pode ter nada pontiagudo, não é isso? Isso, Que nada nenhum pontiagudo. Nada, tesoura, agulha, é, nada cactos, né? exposto. É, cactos não pode, folhas pontiagudas não podem, objetos pontiagudos, né? Que até naquela conversa nossa anterior tinha das facas É. expostas, né? E a cozinha era na área de relacionamento. Então, é muito complicado isso, porque, como eu já disse, eu já tive experiência não comigo, mas aonde eu trabalhava, que aconteceu uma briga em função de um cactus estar na área de relacionamento, né? Então, realmente funciona essa coisa da energia tá Afetar aquele local, né? afetar isso, afetar o local. A área da criatividade, ela é objetos em metal, né? Então, ela está relacionada ao elemento metal e você pode colocar cores em tom pastel. Então, não necessariamente só branco e cinza, né? Você pode pôr cores pastel. Então, aquela cor bem clarinha, bem desbotadinha, vale para essa área da criatividade. A forma o formato é circular, então você pode usar formatos em círculo, pode pôr um espelho redondo, objetos em formatos redondos, pode colocar estátuas, né? Objetos de arte que vão bem na área da criatividade. A criatividade também pode ter instrumentos musicais para quem toca, é legal também na área da criatividade, ou então até quadros representando essa parte ou musical ou de arte, né? Alguma coisa que representa o belo, né? Então, que representa a arte. Então, é muito legal para ativar. E também pode ter as pedras brancas, né? Então, cristais brancos, né? Ou leitosos ou transparentes, ou objetos também em metal, eles também são bem-vindos na área da criatividade. E E aqui, posso palpitar de novo, pode, né? pode. E aqui vale também, se eu não me engano, uma vez você havia dito que, se eu não me engano, é na área da criatividade que você pode colocar a foto dos filhos, porque é aquilo que você cria. Isso, exatamente. Exatamente. Enquanto a família você coloca a árvore frutífera para ter filhos, né, para auxiliar na vinda dos filhos, a criatividade você coloca a foto dos filhos, para bem lembrado que eu tinha esquecido. Você coloca a foto dos filhos para representar isso, né, a criação mesmo, né? E no caso do E, relacionamento, a foto do relacionamento, né? Porque é o par, né? As coisas em pares, né? É, então, vamos supor, se o seu quarto está na área de relacionamento e você tem o seu parceiro ou parceira, você pode colocar foto que também ele vai ativar bem legal. E a área dos amigos também, que é elemento metal, a cor também é cinza e branco, né? A parte dos amigos, se você usar mais a cor cinza e branco é melhor, porque a criatividade você pode usar o cinza e o branco, mas tons pastéis. Mas o elemento dos amigos é mais o cinza e branco, mais para fortalecer essa parte do metal. E a forma, ela é oval e esférica. Então, a criatividade, ela também é elemento metal, mas é só a forma esférica. Na área dos amigos, ela é oval ou esférica. E você pode também colocar as pedras, as pedras brancas, né? Cristais, e Quartos. também o quartzo fumê, né? O quartzo fumê, ele é um pouco mais acinzentado, também fica legal nessa área. E pode pôr flores brancas também, né? Então, às vezes, é uma área que pode colocar
flores brancas, podem pôr quadros com flores. Então, às vezes, quando a gente quer ativar uma coisa, eu não quero colocar flor, mas eu quero colocar um quadro com flor. Ótimo. Então, aí para cada área você sabe a cor e você pode pôr. Então, na espiritualidade, uma flor azul, na prosperidade, uma flor roxa. Então, às vezes, pode fazer isso também. O que não é aconselhável são flores artificiais, né? Então, as flores artificiais de material plástico, elas não são, elas têm, apesar de ser artificiais, para o Feng Shui, ela tem curta duração, porque ela impregna muito de energia e são objetos que você não pode desimpregnar facilmente. Se você tiver flores de seda, por exemplo, né, ou de tecido mais natural, um tecido de algodão, tudo bem, é mais fácil, dá para lavar, você coloca no sol, você reconstitui a energia do objeto. Agora, os objetos de plástico, resina, muitas vezes tem pessoas que têm aquelas estatuinhas de resina, às vezes até os próprios santinhos, né? Aquelas imagens religiosas de resina, eles absorvem muita energia, né? Eles carregam uma energia um pouco mais densa, né? De tanto ficar lá, eles adquirem as formas de pensamento do local e aquilo fica impregnado e às vezes você não consegue mais limpar, né? E aí precisa se desfazer. Então, quem gosta de flores artificiais, o melhor é flor de seda, assim, tecidos mais assim que não seja de plástico, porque isso daí impregna bastante. E daí o tem final a área do meio? Eu ia perguntar, vai falar da área do meio? A área do meio também é a área de terra, né? É a área central. E a área da terra, ela é a área central. Nesse caso, a área da saúde, ela é a cor amarela, né? Então, na área da saúde, pode ser o citrino, pode ser o quartzo amarelo, o elemento terra, ele é de forma quadrada, então pode pôr também objetos na forma quadrada. Geralmente o centro de um apartamento ou de uma casa, ele está pegando várias áreas. Várias áreas, às vezes ele é corredor. Então, às vezes, num corredor você pode pôr alguma coisa. Então, eu tive uma cliente que ela colocou um quadro com girassóis, né? Então, já representou a área amarela da saúde. Agora, o problema é como eu falei no vídeo anterior, quando a área da saúde tem um elevador, um buraco, então é complicado. Então, se na área da saúde, mais ou menos no meio dessa área da saúde, tiver um banheiro, utilize o próprio banheiro já tem cerâmica, mas coloque coisas amarelas, cores amarelas para fortalecer e ativar essa área aí da saúde. Muito legal, Sônia. Muito, muito explicativo. Gostei muito dessa nossa conversa. E se as pessoas, eu vou deixar seus telefones aqui, seus contatos, né? O seu telefone e o seu Instagram. E daí, se as pessoas quiserem, elas podem conversar com você. Gente, o Feng Shui da Sônia é maravilhoso. Eu falei no outro vídeo, vou repetir aqui, né? Ela fez nas minhas casas, no meu consultório, e é incrível como muda a energia. Realmente é transformador, né, Sônia? Feng Shui é transformador. Exatamente. Você consegue perceber a diferença do antes e do depois. E não é difícil, né? Você não precisa fazer muita modificação, né? Muita modificação, né? E sempre ficar atenta, né? Você fica atenta e você vai sentindo o ambiente, né? Às vezes os bichinhos sentem, as crianças sentem, e às vezes se a gente começar a se perceber, né? Perceber o ambiente, a gente vai ver que realmente às vezes tem alguma coisa errada e é só fazer uma pequena modificação e as coisas começam a fluir.
É verdade. Você sabe que eu morei numa casa muitos anos atrás, onde eu não conseguia ficar na sala da casa. Mas naquela época eu estava começando a aprender sobre essas coisas, né? E só depois que eu aprendi que eu entendi que a energia da sala era péssima. Mas eu passava, entrava pela porta da cozinha, não conseguia entrar pela porta da sala. E eu frequentava todos os ambientes, menos a sala. Como eu trabalhava muito, não tinha mesmo muito tempo de ficar na sala. Mas assim, de final de semana, era um lugar que eu não ficava. Era muito louco. Não, a casa, né, o ambiente mostra às vezes para a gente que alguma coisa Não tá legal, né? tá legal. Não tá legal. Mas é isso, gente. Quero agradecer, Sônia, você pela sua disponibilidade de mais uma vez estar aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo incrível e falem com a Sônia, porque ela é maravilhosa. Ai, Obrigadíssima, obrigada. Sônia. Boa sorte aí. Obrigada. Obrigada. Gente, eu estou aqui hoje com a Sônia Boldesan, ela vai conversar com a gente de novo sobre Feng Shui, né? E ela vai explicar hoje uma harmonização de ambientes, é isso, Sônia? Isso, eu vou mostrar para vocês como ativar cada área, né, do Baguá, através dos formatos, das cores. Então, vocês com o Baguá, vocês vão conseguir é, evidenciar, né, cada área para ativar e melhorar a energia dos ambientes. E você pode falar rapidinho para a gente quais são essas áreas, Sônia, para as pessoas saberem? Então, nós temos as áreas, são 9 áreas, né? Ah, O trabalho, a saúde, relacionamento, prosperidade, sucesso, amigos, criatividade, espiritualidade e família. São uau! as 9 áreas da vida das pessoas que o ambiente influencia, né? Então, em cada área desse ambiente, ele está relacionado com uma área da vida da pessoa. E isso daí pode influenciar para positivo ou negativo, dependendo de como está a energia e como que está sendo ativado, né? Às vezes tem áreas que estão erroneamente ativadas, né? Com coisas que não são daquela área e às vezes a energia começa a ficar estagnada dentro da área da vida daquela pessoa. Incrível. Então vem com a gente para assistir esse vídeo completo. Perfeito, Sônia. Tá ótimo. Daí eu dou uma editadinha nesse trechinho para poder publicar no Instagram. Ah, eu adorei nosso bate-papo. Muito bom. Que bom. E você está gostando lá das coisas lá com a Marlene? Então, semana passada acho que foi mais uma conversa, né, assim, para entender um pouquinho de como seria o... Na realidade, não sei nem se entendi direito como vai ser o trabalho, que é mais na conversa mesmo, né? É. Mas foi muito legal. Na hora que eu cheguei lá, tive uma crise de choro muito grande. Na hora que eu entrei lá atrás no portal. E daí, eu não sei se eu tinha te falado, né? Antes de você fazer o convite para participar lá do grupo, antes da pandemia, 2 semanas antes da pandemia, eu fui num cara que lê Búzios, que foi até a Liliane quem tinha me indicado. Mas ele é até pai do santo, mas ele foi para essa área do candomblé, na realidade, porque ele foi estudar a respeito do significado dos búzios. Ele é filósofo e não sei o quê. Então ele foi conhecer essa área por conta da ciência. Uhum. Né? Então ele é muito matemático. Então para ele tudo tem um sentido matemático. Ele não é só espiritual, né? E ele é muito muito interessante a forma como ele trabalha. Já é um senhor de idade. E quando chegou lá, uma das coisas que ele falou foi da questão de trabalhar a espiritualidade. E ele disse: quem te chama é a Umbanda. Quem te chama é a Umbanda. E eu já estava procurando um lugar, etc e tal, mas não estava conseguindo me encontrar. E daí, uma semana antes de falar com você, eu descobri um site, acho que eu te mandei, do Alain Barbieri, que ele é o cara da banda, e eu achei assim encantadora a forma como ele coloca, sabe? O fato a forma como ele faz, a questão dele não sujar a natureza, que ele fala, você faz a oferenda, você faz dentro da sua casa, mas você recolhe tudo depois, não vai fazer na rua, não vai levar as coisas para sujar o ambiente, né, poluir o mundo. E eu achei isso assim de uma consciência tão legal, porque não é o que a maioria dos terreiros fazem. Então acho que eu gostei muito dessa parte dele.
E daí eu falei, bom, então agora vamos lá, né, estudar um pouquinho a respeito disso. Daí quando você veio com o negócio lá do grupo, eu falei, gente, acho que faz mais sentido para mim, porque une tudo, porque eu não acho que seja uma coisa só, entendeu, Sônia? Acho que essa sempre foi a Exatamente. minha briga, porque vai num lugar é só aquilo, daí vai no outro é só aquilo outro, e um briga com o outro porque não concorda, e eu não gosto disso. Então, eu acho que essa Eu, coisa universalista é melhor. muitos anos atrás, eu também fui numa taróloga e ela falou assim, olha, os seus mentores são da Umbanda. Você está no Kardec para aprender, mas eles são da Umbanda. E você vai trabalhar num centro espírita moderno, avançado. Quer dizer, não é. E um tempo atrás eu li um livro chamado Fala Preto Velho, que ele já estava dizendo que na espiritualidade eles estavam é, é, juntando líderes religiosos. Travou, Sônia, E unificar aqui no planeta Terra. no planeta. Ia unificar. Então, cada um. E era engraçado, né? Ele mostrava o cara que era. Como chama? O católico, tudo bem, mais ou menos, que muito católico já tem mais um pouco ideia, né? Uhum. Da eternidade, da encarnação e tal. Mas aquele que era Evangélico. evangélico era porque já é mais difícil. O evangélico ele fica dormindo depois que morre séculos, porque ele acha que não tem mais nada. Então ele fica dormindo séculos. Então a alma dele fica estagnada. Mas alguns que eram já mais despertos, eles olhavam, iam, e então era bem engraçado o livro, né? Eu nem sei se eu tenho ele aí, eu preciso até ver. E ele estava falando disso, e eles falam assim, ó, tem que unificar. Então, cada vez a Marlene, mesmo lá quando a gente faz os trabalhos lá, né, fazia os trabalhos lá, cada vez era uma coisa. Às vezes era anjo, às vezes era os, como chama, os orixás, às vezes era médico, às vezes era preto velho. Então, não tem uma coisa, é tudo junto. E eu precisei ler um livro chamado Os Dragões, que tem acho que umas 200 páginas. Eu morava ainda lá no apartamento, lá no Jabaquara. Eu, eu tinha que ler, eu li esse livro em menos de uma semana. No final da semana eu terminei. 200 páginas não é pouco, né? Uhum. Na última página falava, né, que os médios iam para o templo de Luxor, e o templo de Luxor é a parte do esoterismo, não do espiritismo, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, né? Aí eu escutei assim, entendeu agora? Não tem diferença, não tem divisão. Tanto é que quando eu ia no Kardec, eu estava falando, nem sei para quem eu estava falando esses dias. Eles chamam índios pretos velhos para fazer a limpeza, né? E teve um dia que eu cheguei mais cedo, que de sábado eles tinham aquelas eles me chamavam para eu ir que às vezes eu dava aula, então eu era convidada para quando tinha as formaturas dos cursos lá de médios. E eu cheguei mais cedo e estava um fumacê na sala, mas um fumacê com aquele cheiro forte de incenso, desses incensos de ervas mesmo, né? E aquele fumacê, tudo branco assim, olhando assim, tudo branco. Aí eu fui falar para a dirigente: vocês defumaram aqui? Eu fiz assim, porque tá um fumacê lá. Ela falou assim: não, Sônia, eu pedi para os pretos e os índios caboclos fazerem a limpeza. Então você está me confirmando que eles fizeram. Mas para mim era físico, estava muito físico, porque ficou tudo embaçado e o cheiro Tá. no nariz, né? Então parecia que alguém tinha feito fisicamente, não era, né? E toda vez tinha isso, que eles chamavam para limpeza. Então eles nunca desmereceram, né? Então cada um tem a sua parte.
E um livro do... E tem um livro que chama Tambores de Angola, que fala que os mentores de Umbanda, eles são elevados, só que eles se transmutam com preto velho, índio, caboclo, para que as pessoas, para ficar muito mais próximo, para as pessoas compreenderem, né? Porque a maioria na religião vai pedir o quê? A parte mais material. Então eles precisam estar serem mais materiais. E são como que chama? São pessoas que foram marginalizadas, né? Então, o índio foi o escravo, né? O preto velho e tal. Um cara que era de Umbanda aqui foi para o Japão. E no Japão, ele não recebia preto velho caboclo, ele recebia samurai, os que eram marginalizados lá no Japão. Então, foi muito interessante. E nesse livro do Tambores de Angola, eles já tinham que vir transvestidos como preto velho, porque muitos videntes viam, assim, um ser de luz enorme falando no formato de um preto velho. Então, eles tinham que se caracterizar. Se caracterizar para poder entrar, senão muitos médiuns, né, clarividentes, iam falar, isso daí está errado. Então, ele está falando de um jeito e ele está se mostrando de outro, né? Então, tem tudo isso. E agora, e essa parte dos orixás, eu aprendi muito lá com a Marlene, porque tem a ver com as energias, igual a Índia faz. A Índia não tem o Ganesha, não tem aquela Lakshmi que tem um monte de braços. Então, eles colocam na linguagem humana para eles caracterizarem o que é essa energia. Então, a energia do Ganesha, o Ganesha é um orixá, como é um orixá aqui, né? Que tem aqui na parte africana. Então, os orixás nada mais são que energias da natureza, que eles e para a gente escuta tal em formato humano, mas então cada vez mais eu fui entendendo e assim quebrando um monte de padrão, né? E ela quebrando o padrão do espiritismo também, né? De acordo com o que a gente ia aprendendo, porque não é todo mundo que é do espiritismo, né? A maioria é lá da turma, mas alguns são, uns são do candomblé, outros são da Umbanda, outros são do Kardec, mas aos poucos o que ela ia falando, o que ela ia recebendo das energias ou dos mentores, ela já ia desmistificando, né? Então não existe uma coisa separada, existe uma forma, né? Que você pode, né? Na forma do orixá, ou na forma do preto velho, ou na forma do médico, do mentor. Então, cada um tem uma energia, mas não tem nada separado, é tudo junto. E eu achei muito interessante quando essa mulher, com essa taróloga, falou: você vai trabalhar no centro espírita avançado. Era a forma que ela tinha como explicar. Como você ia trabalhar. Muito louco, né? Então, eu tive, na semana passada até ficou muito claro para mim. Quando eu tinha 13, 14 anos, a moça que trabalhava na floricultura da minha mãe, ela era da Umbanda. E assim, ela frequentava mesmo o terreiro, o filho dela trabalhava incorporando, e ela também. E eu me lembro de uma vez ela ter falado, ter feito algum comentário, e ela me trouxe uma imagem de Ogum, né, que é São Jorge. E daí, eu me lembro assim que eu tive uma afinidade tão grande, e ela me ensinou a música que eles tocavam lá. E eu me encantei, e aquela imagem ficou comigo durante muitos anos. Daí, quando eu passei pelo processo assim, não quero mais imagem nenhuma, daí veio embora a imagem. Mas eu sempre tive, acho que, uma ligação muito grande com Ogum. E uma vez eu fui para a praia, e bem na beirada, assim,
da praia, aonde já bate a onda, né? Eu enfiei a mão e veio uma concha. E quando eu voltei, ela falou assim, não foi Yansan, não foi Iemanjá quem te deu a concha, foi Ogum. Porque quem rege a parte rasa é Ogum, né? E não é Iemanjá. E aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. E depois daquilo, eu achei mais outras conchas daquele jeito, né? E sempre falava, é o Ogum que está aqui do meu lado. E daí, depois que eu fui nesse cara, ele falou, e uma outra pessoa já tinha me dito há um tempo atrás, que é como se tivesse uma disputa pela minha cabeça entre alguns orixás. Porque tem uma coisa de Iemanjá, tem uma coisa de Ansã, mas tem Ogum. E daí, no dia que eu cheguei lá, na casa dela, lá no coisa dela lá, ela falou de Ogum e falou de Xangô também. Ela falou, não sei quem está aqui agora, assim, quem te representa. Neste momento a gente está com essas duas entidades, mas depois ela falou que mais para frente a gente poderia ver quem estava ali. Mas na hora que ela falou de Ogum, aí eu caí no choro, minha filha, porque eu acho que tem uma coisa mesmo de Ogum. E esse cara que eu fui do Búzios, ele também falou isso, ele disse assim, pode ser que haja uma... Tem uma entidade que até já li a respeito. Esqueci o nome agora. Ele é o lado feminino do Ogum, que parece que tem algumas misturas de Ansan, entendeu? Daí tem um nome específico. Depois eu acho para você e te mando. Foi até a Liviane quem me mandou. E achei muito interessante, porque acho que batia muito com aquilo que eu estava percebendo na ocasião. E tem a parte do preto velho, né? Porque assim, o preto velho ou a preta velha, ela tem se manifestado muito. Assim, eu tenho percebido muito a energia da preta velha, ou do preto velho. Eu ainda não sei o que é. Não sei se é homem ou se é mulher. Ainda não consegui ter essa definição. Mas eu já fiz algumas oferendas aqui em casa para o preto velho, porque às vezes eu sinto essa necessidade. Às vezes eu sinto que está perto e está fazendo algum trabalho. Mas eu não manjo muito, né, Sônia? Então... Eu também não tinha muito, porque eu era do Kardec. Na Mara, que vinha, quando a gente fazia as meditações, assim, um pouco mais, com menos gente, tinha manifestação. Então, eu manifestava um caboclo e uma preta velha. Tanto é que a Marlene vê o caboclo, tem uma outra, essa moça que eu te falei, essa Vera, ela foi muito interessante porque ela é de Umbanda, né? E um dia ela falou assim, ela precisava fazer um cocar, porque ela tinha que usar onde ela vai, e ela não conseguia fazer o cocar, não conseguia. Aí ela escutou assim, chama o meu irmão. O caboclo dela falou assim, chama meu irmão. Aí ela falou assim, meu Deus, quem é meu? Quem que é? Né? Aí veio eu na cabeça. Então ela falou assim que o caboclo dela é irmão do meu caboclo. Nossa, E aí até me ela arrepia. aí ela me chamou, ela falou assim, bom, se é para ser hoje, a Sônia vai me atender e vai dar tudo certo. Olha, eu nunca deixo minha bolsa em cima do banco. O celular ficou para fora da bolsa. Eu estava no farol, eu olhei o celular tocando, eu atendi ela na hora. Coisa que Você não faz. coisa que não acontece. E eu não tinha cliente de tarde. Eu falei, não, eu vou. E aí veio como tinha que fazer o cocar, veio na minha cabeça e eu fui ajudando ela, né? E eu acho interessante porque é assim, uma vez, lembra que eu vi os desenhos no chão da sua casa, que você estava fazendo massagem? E eu estava um dia, vi um desenho no meu guarda-roupa. Tudo assim de perfil. Uma mulher da época antiga, de roupa comprida, né? Que é a clara. Um desenho de um objeto indígena e um perfil escuro, bem preto. E aí uma terapeuta falou para mim, e eu não sabia o que queria dizer aquele desenho. Eu desenhei, eu falei, uma hora vai vir a explicação. E essa terapeuta, a gente estava, nem sei quando foi, acho que faz mais de um ano isso. Ela estava falando comigo e ela falou, Sônia, você carrega as três raças no seu DNA, o branco, o índio e o negro, porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela é afrodescendente, mas a gente nem sabe se ela
da onde, né? Não sabe se ela, a minha mãe até hoje ela fala, não sabe se ela se ela foi uma filha bastarda do meu bisavô ou se foi uma criação mesmo, né? Pegaram para criar, porque ela é a única que não tem o sobrenome completo. Ela tem o último sobrenome, que é do avô, né? Do avô da minha mãe, do meu bisavô. Mas aqueles outros sobrenomes das mães, ela não tem. Entendi. Então, a gente não sabe da onde, mas ela era mais escura, tanto é que quando a minha avó teve 4 filhos, cada um é de uma tonalidade. O que faleceu, um que faleceu mais cedo era bem branquinho, o outro moreno, outro mais moreno. A minha mãe é meio da cor da Liliane, né? E a minha avó era bem assim, ela era um marrom, mas marrom, não era negra, nem o cabelo, nada disso. E eu e a minha irmã, a gente também. Eu sou bem clara e a minha irmã tem a tonalidade mais morena. É mesmo? Então, e a gente sabe que é afrodescendente, né? Em função disso, mas eu não sabia que tinha um indígena. E uma terapeuta que falou para mim, ela estava fazendo um trabalho lá comigo, ela falou, Sônia, você carrega o DNA das 3 raças. Que coisa. E aí, essa coisa que eu tenho com a Regina, também são tribos, amigas. Ela é de os mentores dela é de uma tribo, a meu da outra. Então, tudo se encaixa, você vê? Às vezes a gente deve ser outras gerações que a gente se conheceu, tudo, e junta tudo, Entendi. né? Que é bem interessante isso. Muito, muito maluco. Muito maluco. E o meu caboclo, quando era na Mara, eu não queria receber, porque ele dava um soco tão forte no peito que eu perdi o fôlego, de tão forte que ele batia. E eu segurava meu braço, e aí... Dia com tudo. E agora não, agora toda essa parte aí já tá mais assim, eu recebo, que aí eu recebi, né, que eu te falei, aquele dia que era pra gente fazer a gravação, né? Eu recebi bem diferente, nem escutar. Foi um negócio assim, intuitivo mesmo, bem sutil, e eu fui escrevendo o que era e liguei para essa Vera, e aí ela falou, é isso, isso, isso. Entendi. Que louco, Então, né? Eu não sei, incorporar, assim, segundo esse cara, eu até tenho, tem várias anotações que ele fez, porque ele faz lá passa um monte de informação. Eu fiquei com ele lá quase 2 horas, né, na consulta. E ele fala que eu sou médium de incorporação, de clarividência, de psicografia, de uma série de coisas. Mas não, assim, de evidência tudo bem, essa eu tenho noção. De audiência também, que eu passei a ouvir coisas. E de psicografar nunca aconteceu. Então, a psicografia e a incorporação é a mesma coisa. Na época que eu fazia o curso, a dirigente falou, como que vocês psicografam e não incorporam? Que é a mesma... Energia? É a mesma energia, mesmo canal, né? Hum. Aí, porque a gente tinha medo, né? E aí, comigo foi tudo na marra, né? Então, mas aí foi fazendo. Depois, você tem a clareaudiência, você escuta, é como se fosse uma psicografia. Então, agora, a psicografia minha, o braço, ela não é mecânica. Eu estou aqui pensando em outra coisa e escrevendo, como Chico. Não, é por ditado. Ah. Se eu, e se eu quiser ficar lendo, eu não entendo nada, não tem nexo a frase. E se eu quiser fazer esforço para entrar no racional, ele para a psicografia. Então eu tenho que só escutar. E quando eu era criança, no quarto ano,
Eu tive uma professora que ela dava o ditado, a frase inteira. Não era assim, o menino caiu e foi correndo para sua mãe. Não, o menino caiu, foi correndo para sua mãe, nananana. Eu aprendi, eu tive que fazer, eu já fiz lá na idade, né, de 9 criança, anos. já fazer o ditado rápido, porque tem que escutar rápido, você escuta rápido. E eu treinei de 2008, desde 2008 começou, porque foi a única coisa que eu não tinha no centro espírita, foi a psicografia. Depois que eu me formei, depois que eu saí, ainda trabalhava no centro espírita, mas no curso não teve psicografia. Teve a parte de desenhos, tal, pintura, tudo, mas a psicografia mesmo não, só teve uma vez, né? Porque a gente tinha que exercitar. Veio uma palavra que eu nem conhecia. Sabe essas palavras bem esdrúxulas que você nem sabe, que você tem que procurar no dicionário? E aí a dirigente falou, tá vendo? É comprovação que não é da sua cabeça. Porque é uma palavra que nem você sabe se existe. Então, não é da sua cabeça. Aí, em 2008 que começou, só que vinha de madrugada. Então, eu tenho um caderno universitário cheio, de 2008 até, acho que 2012, parece, que eu vinha de madrugada. Aí, e às vezes vinha assim, só uma folha, às vezes vinha 3, e eu estava cansada, e eu fazia assim, ficava escrevendo, meio que dormindo. E aí começou a vir mais. Numa noite vinha vários, e eu sabia diferenciar. Aquele trecho era um que tinha falado, outro trecho outro. Era tudo para treinar a Psicografia. psicografia. Então, às vezes, não tem jeito, vem para cliente, não tem jeito, eu tenho que fazer. E às vezes, assim, é cliente que vem uma vez na vida, e eu tenho que falar na hora para a pessoa, faço na hora. A pessoa fica na maca, enquanto está na maca, eu estou lá psicografando. E às vezes fica assim meio... não é que é constrangedor, porque às vezes a pessoa fica fazendo aquela... como chama? Acha que é centro espírita, né? Acha que você está trabalhando no centro espírita. E não é isso, né? E já falaram que a mediunidade não tem nada a ver com a religião, né? Exatamente. Você tem a coisa, então, e a mesma coisa, como chama? Uma das vezes a Liliane falou, isso, Sônia, você vai, e realmente, para a família, tem que dar mensagem. Ela falou assim, você vai trabalhar muito, eles vão ficar muito em cima de você para você dar mensagem e tal. E é assim. E tinha época que às vezes eu acordava domingo, assim, com a cabeça leve, tomando café, fala para fulano isso, fala para ciclano isso. Era tudo assim, tudo recado. Eu tinha que ficar marcando e mandando mensagem no domingo para as pessoas. Que coisa, né? Sim, não tem jeito. Porque a gente não sabe, né, quais são esses desígnios todos, então, como diz a Marlene, vamos lá descobrir, né? Vamos entrar em contato aí com o nosso ser para saber o que é tudo isso. Exatamente. Mas foi bem interessante, mas assim, fiquei bem mexida a semana passada lá, muito tocada na hora que eu cheguei. E daí ela falou uma frase lá que ela falou que já falou para você, né, para as outras pessoas que vão lá, que chegou a hora de descansar, né, que agora é hora de descansar. E agora é um outro momento, tudo. E acho que esse sono que eu senti hoje foi isso, assim, eu senti assim como se fosse um cansaço gigante. Que precisasse deitar para poder repor a energia. Foi bem assim que eu senti. E vai sim, vai dar uma descansada porque precisa. Às vezes, eu tenho que desmarcar cliente e falar, tô sem energia, não é para ficar quieta? Vou ficar quieta, não vou fazer nada, não vou atender. Às vezes você tem que, não pode ir contra, sabe? Porque eu tô até esperando a cliente ver se ela confirmou ou não. Porque uma já desmarcou, não precisei eu fazer, né? Ela mesma desmarcou. Eu, às vezes, ficava chateada, sabe? Aí depois eu falei assim, não, se desmarcou é porque não é para eu fazer, eu vou ficar quieta, ou vou assistir alguma coisa, uma TV, ou vou ficar quietinha fazendo as coisas, porque às vezes eles precisam da nossa energia nesse horário, e você tem que ficar quietinha. Entendi.
Tem outro exemplo. Se você tem sono tipo 7 horas da noite, e antes disso você vai evacuar, coisa que a gente não faz à noite, né? É muito raro. E você precisa evacuar e vai dormir, é trabalho. Porque eles precisam te deixar... Limpa. A evacuação, ela te desprende mais rápido. Por isso que a pessoa, quando morre, sai aquela coisa escura, né? Porque para poder desprender. Aí você desprende e vai fazer os trabalhos que tem que fazer. Entendi. Teve uma vez, eu era solteira ainda. Solteira? Eu acho que era casada, mas eu não tinha Aline. A secretária lá de um diretor, eu tinha amizade com ela, a gente almoçava junto e ela ficou grávida. E mesmo assim eu acompanhava ela, a gente almoçava e tal. E aí ela saiu um mês antes porque ela estava com a pressão alta, né? Tudo bem. Tá lá de licença, já entrou na licença, não soube nem quando quando ia nascer o neném. Aí teve uma noite que eu cheguei do trabalho, sem brincadeira. Eu morava perto, né? Então eu saía às 6, 6:30 estava em casa. Eu tive quase que tomar banho rápido, comer alguma coisa e deitar, porque o sono era terrível. Era um sono assim que não dava para eu segurar. Dormi. Bom, passou. Não sei o que foi, tal, passou. Quando ela voltou da licença maternidade, ela falou assim: Sônia, eu preciso falar um negócio para você. Você estava lá na cirurgia, lá na minha... Eu precisei fazer cesárea. Você estava na minha cesárea, na sala de cirurgia. Eu falei, o quê? Aí ela falou, o horário, o dia, estava batendo exatamente, porque eu gravei aquilo. Eu falei, nunca tive um sono tão assim, né? Ela falou assim, você estava de roupa clara, e eu estava muito preocupada se ia dar tudo certo, porque teve todo aquele negócio lá da pressão alta, e a minha mãe estava doente, ela não podia me acompanhar. E eu estava muito preocupada. Aí, quando eles me deram, quando eles me deram a anestesia, você apareceu lá na sala. E eu falei assim para você, o que você está fazendo aqui? Como deixaram você entrar? E você só ria, e estava toda de roupa paramentada, né? Não sei se era de roupa de médico, do que. Ela falou assim, aí eu olhei você começou a sorrir, eu me acalmei. Ela falou, e depois eu nem lembro mais se você estava lá, se não estava, o que aconteceu. E aí aí eu falei assim, ó, você vê? Então, às vezes a gente pode ir até em lugares dormindo, a pessoa pensa que é uma entidade desencarnada e é a gente mesmo trabalhando em algum lugar. Entendi. Tá, faz todo sentido, né? Faz sentido. Pois é isso. Mas Vamos vai lá. descansar, Bom, vai vou dar uma descansar. deitadinha agora para dar um up para ver se meus clientes cancelaram ou não. O que vai acontecer? Mas se cancelar, você aceita, viu? Eu aceito. No começo eu relutava, depois eu entendia porque às vezes num dia muda toda a agenda. Não sei se aconteceu com você já. Já. Muda toda a agenda. Toda. Semana passada aconteceu, teve um dia que aconteceu isso. Mas tá tudo certo. Vamos aguardar. Ninguém cancelou por enquanto, então, mas ainda tá, agora são 4, pelo menos uma horinha dá para dar uma descansadinha. Põe para despertar. Eu às vezes faço até isso. Uma meia hora, às vezes eu deito, relaxo, ponho para despertar e uns 15 minutos antes eu já me recomponho e já tô ótimo. Vou fazer isso. Sônia, brigadíssima. De nada. Beijo, a gente combina uma próxima. Tá bom, então. Até mais. Eu te passei o telefone da Alexandra, tá? Que é a moça que quer fazer o curso de cristais. Então põe ela na sua lista aí. Tá bom. Obrigada, viu? Beijo. Tchau.